Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu recomendo animes que eu assisto pra vocês. E o anime de hoje é o Mayo no Yusha, um anime que se passa no mundo de fantasias e guerras. O anime começa mostrando o herói em uma viagem com mais 3 pessoas muito poderosas em busca de matar o Lorde Demônio. Numa noite o herói decide sair do seu grupo e ir atrás do Lorde Demônio sozinho para matá-lo e acabar de vez com a guerra. Mas quando ele chega no castelo tem uma surpresa enorme. O Lorde Demônio na verdade é uma garota que não tinha nada de assustador, e ao invés de lutar com o herói ela começou a explicar o motivo de ter aquelas guerras e que infelizmente terminar com a guerra ia causar mais fome e pobreza do que já existia naquela época. Ela explicou que a guerra existe para alimentar tanto os demônios quanto os humanos. Por causa da guerra o consumo de tudo aumenta, gerando riquezas e fazendo-as circularem entre os reinos. As nações do canto do continente não tinham terrenos férteis para plantações, e o fato delas estarem em guerra contra os demônios fazia com que as nações centrais, que não faziam fronteira direta com o reino dos demônios, mandassem suprimentos e dinheiro a fim de fazer com que a guerra ficasse travada em outro território. Além de que, apesar de ser uma guerra, pouco se tinha conflitos gigantescos. Era mais como uma captura de territórios, e a parte que perdia recuava com poucas baixas. Ou seja, em nome de uma guerra existia menos fome e miséria. Caso a guerra acabasse, as nações centrais deixariam de mandar dinheiro e suprimento, fazendo com que as nações que faziam fronteira com o mundo demoníaco falissem por não terem como desenvolver alimento. Então, depois de tudo isso, ela convence o herói a ajudá-la, já que ela queria parar a guerra, mas sem ter um lado vencedor ou perdedor. Então eles decidem se mudar para uma vila com pouco desenvolvimento, e a Lorde Demônio começa a ensinar coisas como economia, agricultura e táticas de guerra para algumas pessoas. Segundo ela, a maior arma é a educação. Para terminar com a guerra sem que a fome aumentasse, era necessário muito conhecimento em agricultura, pois existem plantas que crescem mesmo embaixo de terras, como é o caso da batata, e foi exatamente isso que ela ensinou às pessoas. Mas como nem tudo são flores, entra a parte da igreja falando que a batata era uma planta demoníaca e ela era do demônio. Não é surpresa de ninguém ter a igreja falando merda, me lembra muito a igreja católica na Idade Média. Vários aspectos desse anime lembram a Idade Média no nosso próprio mundo, como casos da Santa Inquisição ou as grandes cruzadas organizadas naquela época. Então o anime basicamente mostra um herói e uma rei demônio trabalhando juntos para acabar com uma guerra que já durava 15 anos. Porém, ao invés de usarem propriamente a força, eles utilizam o conhecimento. Vale lembrar que nesse anime a Lorde Demônio não tem chifre, e por acaso ela acabou ficando conhecida como Grande Santa. E é claro, a semelhança dela com o ser humano é tão grande que ninguém consegue perceber que ela, no caso, é a Lorde Demônio que tá tentando acabar com a guerra de forma pacífica. Um lado realmente engraçado, né? Porque geralmente são os demônios que começam com a guerra, né, na maioria dos animes, mas nesse, no caso, é a própria Lorde Demônio junto com o herói, que no caso era pra derrotar ela, que estão tentando acabar a guerra de forma pacífica. A minha opinião, esse é um anime muito bem elaborado na história, que eu não tenho nada a reclamar. Ele remonta à Idade Média com coisas que aconteceram no nosso mundo e liga ao mundo de fantasia, que foi muito bem explorado nas questões políticas, econômicas e militares. O anime praticamente te dá aula sobre livre mercado e conhecimento sobre como funciona uma moeda. Também fala sobre inflação e é claro, o principal, que são as guerras. Nesse ponto o anime realmente é perfeito, história e enredo nota 10. Agora, o que eu não gostei nele é o romance fraquíssimo. Não é que não existe romance no anime, é que o protagonista, o que tem de força, tem de lerdeza. É nítido o que os dois querem, mas ele tem vergonha de tudo. Nem parece que é a pessoa mais forte existente no mundo dos humanos. O cara pode derrotar um demônio supremo, mas tem medo de dar um beijo na garota que gosta dele. Vai entender. Infelizmente o romance é tão ruim que, se existisse nota abaixo de 0, eu daria essa nota. A animação dele eu achei muito boa, então mais um ponto positivo pro anime. Sem contar que no geral esse anime é quase uma aula de história contada em forma de fantasia. E como eu sou um fã de histórias contadas nesse tipo, minha nota pra esse é um 9. De forma geral daria um 7 pra esse anime, justamente por causa do romance fraco. Agora, se vale a pena assistir, com certeza. É um anime que vale a pena o tempo gasto, e eu recomendo vocês assistirem sem sombra de dúvidas. O único ponto negativo é que ele não vai ter uma segunda temporada, e se tiver também por puro milagre. Não sei o que aconteceu sobre esse anime, mas teve vendas baixas de Blu-ray, o que hoje não é importante, mas na época de lançamento era, e fez com que ele desse prejuízo para a gravadora. Hoje em dia Blu-ray nem conta mais tanto, o que interessa são os números nas plataformas de streaming como Netflix e Crunchyroll. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem acompanhar depois do episódio 12, só no mangá, infelizmente. Então é isso, galera, mais um vídeo de recomendação se encerrando. Se vocês gostaram, deixem aquele like pra fortalecer, e se você curte os conteúdos do canal, se inscreve também. Isso ajuda bastante e faz com que o YouTube recomende mais meus conteúdos pra vocês.